Vamos falar de memoriais hoje, que é a Lei 10.826. Olá, pessoal. Vamos então continuar com o nosso bate-papo sobre a Lei 9.503 de 97, que é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 301 deste Código de Trânsito Brasileiro diz claramente que não se imporá a prisão em flagrante, nem tampouco se exigirá a fiança ao condutor do veículo que prestar pronto e imediato socorro à vítima. É óbvio que toda vez que tiver um acidente de trânsito com vítima, a vítima tem prioridade. Então essa ideia do legislador foi exatamente a de permitir, sobretudo, que a pessoa não ficasse preocupada ou amedrontada com o flagrante e deixasse de socorrer. Então, se houver pronto e imediato socorro, né, e não se imporá a prisão em flagrante, nem tampouco se exigirá a fiança nesse caso. O legislador, quando ele cria um tipo penal, ele sempre leva em consideração as chamadas elementares do tipo, ou seja, cada palavra que compõe o caput, ela é exigida para a consumação do fato. Nos dois crimes que nós vamos ver agora, tanto no homicídio culposo na direção de veículo automotor, quanto a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não exige que o crime aconteça em via pública. Se fosse via pública, estaria no caput dizendo cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor em via pública. Como ele não diz em via pública, isso tanto vale para via pública quanto particular, interior de garagem, ou seja, todo local onde tiver o carro e alguém estiver conduzindo esse carro, acontecerá um dos dois tipos penal. O artigo 302, que trata do homicídio, ele fala homicídio culposo. Essa pena dele ela é de 2 a 4 anos, não é um homicídio culposo do Código Penal do artigo 121. Por quê? É uma regra específica e vocês se lembram muito bem que a regra especial derroga regra geral. Então, 2 a 4 anos significa dizer, então, que não haverá suspensão condicional do processo e ele também não é do juizado especial. E ainda mais, é um crime de ação penal pública condicionada. Porque o Estado tem interesse em punir. Quando o agente comete este crime, a pena dele será aumentada de 1/3 até a metade, se ele tiver sem possuir carteira de habilitação ou autorização para dirigir veículo automotor, se cometer um crime na faixa de pedestre, se de qualquer maneira não prestar socorro sem pôr em risco a vida pessoal, a sua integridade corporal, não prestar socorro, ou se ele estiver dirigindo automóvel ou ônibus em razão da circunstância profissional que exige maior atenção, a pena aumenta de 1/3 até a metade. Meus amigos, há algumas questões que nós falamos aí de aumento de pena que eles fazem parte do rol das agravantes. Mas quando ele faz parte do rol das agravantes, nós não aplicamos como agravante no 302, porque senão seria bis in idem, até porque as causas de aumento elas têm preferência em relação às agravantes. Por que tem preferência? Porque as causas de aumento elas têm percentual definido e as agravantes não têm. Outra questão importante, as agravantes, não é? Elas estão ainda na segunda fase e essa causa de aumento elas são sempre colocadas na terceira fase. Agora, se o homicídio culposo da direção de veículo automotor fizer um exame toxicológico e chegar à conclusão que o condutor do veículo estava sob a influência de álcool ou sob qualquer substância psicotrópica que possa causar a dependência física ou psíquica, essa pena ela passa até 8 anos. É uma forma qualificada do homicídio em razão da embriaguez e do uso de drogas. Meus amigos, além da pena normal de 3 a 8 anos e da pena de 2 a 4 anos, também haverá como consequência do crime pena acessória a suspensão da proibição a proibição de obter autorização para dirigir veículo automotor ou a suspensão
da carteira de habilitação. A lesão corporal está no artigo 303, as regras são as mesmas, só que na lesão corporal tem uma diferença. A lesão corporal no trânsito, ela não tem gradação, ou seja, não tem no trânsito lesão corporal simples, nem leve, grave ou gravíssima. O que vai fazer com que o juiz use o grau, a intensidade ou a consequência da lesão é o exame de corpo de delito, que o perito vai colocar, inclusive, as consequências da lesão, para que o juiz faça uma aferição nela e saber se é lesão grave ou gravíssima. Então ele vai usar isso na dosimetria da pena. O resto é praticamente igual à questão do homicídio. Da mesma forma, não exige que seja em via pública, então pode ser em qualquer lugar. No entanto, se a pessoa estiver dirigindo sob a influência de álcool ou sob a influência de qualquer substância psicotrópica que possa causar a dependência física ou psíquica e atropelar alguém causando uma lesão corporal, nós também temos uma lesão corporal de forma qualificada e não se leva mais para o caso que havia antes para o dolo eventual. Se o homicídio for doloso, não é do CTB. Cuidado numa questão de prova no exame da ordem. Por quê? Porque quando o veículo é usado como instrumento do crime, aí sim é um homicídio doloso. O automóvel ou o veículo automotor foi apenas instrumento. Nesse caso, o tratamento é todo diverso e é lá pelo Código Penal. Inclusive, no caso dos efeitos da condenação, quando o automóvel é usado como instrumento do crime, há a cassação da habilitação ou a proibição de tirar autorização para dirigir veículo automotor. Meus amigos, o CTB também prevê no artigo 304 a questão da omissão de socorro. Esse tipo penal ele é um pouco conturbado, porque ele exige que a pessoa preste socorro, mas vocês sabem muito bem, é regra que todo crime omissivo, o agente só pode ser responsabilizado por ele se ele tiver conhecimento e tiver condições de realizar o socorro. Ninguém pode nem deve ir às raias do heroísmo para poder prestar socorro. Só que nesse tipo penal também há uma outra incongruência. Por quê? Porque lá no crime de lesão corporal e no crime de homicídio, os dois culposos no trânsito, a pena já aumenta de 1/3 até a metade se não houver a prestação de socorro. Então, não se aplica a regra do artigo 304 ao condutor do veículo que agiu culposamente. Restou, através de observação doutrinária e também jurisprudencial, que este artigo 304 só deve ser aplicado ao motorista que se envolveu no acidente sem culpa. Porque se for com culpa, ele vai para o 302 ou vai para o 303, dependendo do caso. O 304, ele relata, sobretudo, a omissão de socorro ao condutor do veículo, ou seja, não é ao transeunte, não é a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que passar num acidente de automóvel, se ele não prestar socorro, ele responde pelo artigo 135 do Código Penal e não pelo 304, porque as elementares do artigo 304, elas são claras quando dizem ao condutor do veículo que se envolver no acidente. Deve prestar pronto e imediato socorro. Diz ainda a regra que ele deve, se não tiver condição de prestar socorro, chamar a autoridade para que o faça. Outra questão importante. Diz ainda o parágrafo que mesmo que a pessoa tenha morte instantânea, é obrigado a prestar o socorro. Sabe por que isso, meus amigos? Porque nenhum de nós, não sendo técnico, não vamos ter a certeza se houve a morte ou não, então a prestação de socorro deve sempre existir. Hoje nós estamos, como sempre, aqui na Verbo Livraria, para gravar o nosso vídeo, e hoje nós queremos falar com vocês sobre esse livro, PJE, Processo Jurídico Eletrônico. Ele ensina a parte teórica, a parte prática. Muita gente tem dificuldade com PJE, eu sou um deles, e esse livro vai tirar todas as nossas dúvidas. E outra coisa, para quem for fazer concurso para magistratura, não é? E logo em breve a ordem também vai acabar colocando questões de PJE também no exame, é bom dar uma lida nesse livro, verificar, conhecer, porque ele tira todas as nossas dúvidas e nos ajuda muito. Então, PJE, ou seja, Manual do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Meus amigos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.